A XP suspendeu as negociações do ETF que servia ali para reserva de emergência e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje, então, vamos falar sobre essa questão ali que a XP, um ponto que a XP levantou de divergência de como deve ser feita ali, né, considerado a alíquota de tributação para o ETF LFTS11 e por que ela está defendendo essa diferença. Bora lá? Quando esse ETF ele foi lançado, né, esse LFTS11 foi lançado ali no final do ano passado, eu fiz um vídeo especificamente sobre ele, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, e lá, né, a gente estava falando dos pontos positivos e pontos negativos. É um ETF, ou seja, é um fundo de índice, né, a ideia dele é replicar um índice que a gente tenha, e ele investiria só em Tesouro Selic. A ideia é que no final ele serviria como uma reserva de emergência, porque ele tem ali dentro o Tesouro Selic e o Tesouro Selic seria com esse objetivo, né, dessa reserva de emergência. Mas a vantagem que ele tem em cima de investir diretamente no Tesouro Selic ou de investir num CDB de resgate imediato, né, é o fato da tributação ser diferente. Então, a tributação de ETFs de renda fixa, nesse caso, seria de 15% de imposto. E aí é diferente de outras rendas fixas, porque normalmente a renda fixa que é tributada, ela segue aquela tabela de imposto de renda regressivo, então que começa cobrando 22,5% de imposto, né, sobre o rendimento, e chega a 15% só depois de 2 anos. Como reserva de emergência é um negócio que a gente quer ter muita liquidez, que pode ser que a gente precise num prazo menor do que 2 anos, a tendência seria, né, dessa possibilidade de a gente ter que pagar mais do que esses 15% de imposto. Então, o ETF seria legal para isso, né, para evitar essa tributação a mais e realmente manter ali nos 15%. Mas, agora chegou a XP defendendo que, na verdade, a tributação desse ETF não deveria ser 15%, mas deveria ser, então, 25%. E a justificativa é que o prazo médio de repactuação desse fundo, que é basicamente ali o prazo que um ativo que está investido ali dentro de um fundo de renda fixa pode ter o seu valor atualizado, né, a sua taxa atualizada, ele é menor do que 180 dias. No caso, ele é 1 dia. Então, a cada dia a gente pode ter essa mudança da taxa. E, consequentemente, se ele encaixa, né, se ele é menos de 180 dias, ele encaixaria ali na alíquota de 25%. Quando eu fiz o vídeo sobre esse ETF, eu fiz as minhas considerações de que, no final, ao meu ver, o único grande benefício desse fundo seria essa questão mesmo da tributação, mas eu vejo outros lados negativos, que é, por exemplo, a questão de que é um investimento que vai ser negociado em bolsa. Então, por mais que o objetivo dele é ir valorizando ao longo do tempo, né, o seu ganho ali vai ser a valorização da cota ao longo do tempo. Você comprou ela a 100, depois de um ano ela está 112%, quer dizer que a Selic naquele período foi 12%, por exemplo, e aí se você vendesse, você vai ter esse rendimento. Mas por ser um ativo que está sendo negociado em bolsa, ele pode acabar sofrendo alguns momentos ali de estresse, de, por exemplo, de ter uma demanda de venda muito elevada, né, que vai fazer o preço da cota mesmo cair e, consequentemente, você perder um pouco de rentabilidade, que não é algo que a gente quer dentro ali da reserva de emergência. Então, se ele tinha esse ponto muito positivo da alíquota de imposto, talvez, à medida que, né, se a XP estiver certa, o principal benefício desse ETF deixaria de existir. Não faria mais sentido a existência dele, porque senão aí, se é 25%, é
pior, né, de tributação do que a maior das alíquotas em outros investimentos de renda fixa, e aí faria mais sentido você ter ali um Tesouro Selic diretamente, ou um CDB de liquidez diária, ou até mesmo um fundo que investe somente em Selic. E o ponto negativo que eu comentei aqui, né, dessa questão dos momentos de estresse, fazer essa cota cair de valor, de fato também com esse movimento da XP suspender essas negociações, ou seja, você não consegue entrar no home broker ali, na corretora da XP e fazer uma compra de LFTS 11, aconteceu também que a gente teve ali na quarta-feira, no dia 18 de julho, a cota caindo 0,04% e no dia seguinte 0,18%. São quedas baixas, não são tão relevantes, mas é de fato uma coisa que a gente não queria que acontecesse de forma alguma na sua reserva de emergência, né? Então acaba sendo de fato um ponto negativo. Nessa, né, dessa XP levantar esse ponto, o Itaú também suspendeu a negociação desse ativo na plataforma deles e outras corretoras, né, tiraram esse ETF da carteira de sugestões de investimento. Então, a Genial, por exemplo, foi uma que não está mais sugerindo a compra do LFTS 11. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ter alguns desenrolares dessa situação, né? Assim, a própria Investo, que é a gestora dona desse ETF, falou que não teria divergência em metodologia de cálculo e que estaria certo, sim, essa questão dos 15%, mas eu acho que essa questão ainda vai dar pano para manga e a gente vai ter que acompanhar aí para ver, né? Talvez isso seja uma mudança muito relevante até no nosso mercado financeiro, em ETFs de renda fixa, que vai valer a pena acompanhar. E se tiver outros episódios relevantes, eu trago aqui também pra gente ir falando sobre isso. Se esse vídeo foi útil, se você gostou dele, deixa a sua curtida, porque é muito importante para o canal. Obrigada, investidores, e até a próxima!